A gente trabalhou incessantemente para dar a resposta que eu afirmo, reafirmo, né? É o mínimo de resposta que a gente poderia dar. Queríamos sim, tínhamos a esperança de localizar ela com vida? Sim. A gente nunca trabalha esperando o pior, a gente sempre trabalha esperando dar essa resposta. E com esse trabalho árduo, né, dos militares, da inteligência e dos militares da delegacia de homicídio de Caratinga, chefiado pelo doutor Sávio, aqui nós conseguimos chegar e estamos perto aí de elucidar o final aí, junto agora com a condução aí das investigações finais aí, para a gente chegar ao que realmente foi a motivação do crime. Então, desde o início, como já dito, foi feito um trabalho incessante e conjunto, certo? E de forma que, de acordo com as informações que eram levantadas, seja pelo serviço de campo propriamente dito, né? Porque foi um serviço de campo que foi intermunicipal e depois interestadual, nós conseguimos definir o itinerário desse crime, né? O itinerário do crime, a hora que a vítima sai de casa, né? A hora em que possivelmente ocorreu a evasão do local do crime e todo o caminho da fuga em que os investigados vieram a chegar no estado do Rio de Janeiro, né? Então, inclusive, até o momento, o carro da vítima ele encontra-se desaparecido, né? O investigado até informou que esse veículo, durante a oitiva, que esse veículo encontra-se em Três Rios, né, no estado do Rio de Janeiro. Nós já estamos empreendendo esforços, né, junto à PM do Rio e à Polícia Civil do Rio, também a PRF, local lá, na tentativa de localizar esse veículo, bem como a chave do veículo, que foi informado que ela ficou em um hotel em Macaé, né? Então, a partir daí desse itinerário, nós recebemos maiores informações quanto à autoria do crime, né? Quanto à autoria, as possíveis pessoas que poderiam estar no veículo da vítima. E, em meio a essa informação, a Polícia Militar, fazendo um trabalho de campo, recebeu a informação de que havia uns documentos da vítima sendo queimados em uma rodovia, 2 dias depois, dia 18, né, em que esses documentos foram encontrados queimados próximo a São Pedro do Avaí. Então, esses documentos foram encontrados em São Pedro do Avaí. A Polícia Militar continuou esse trabalho de campo lá, né? Um trabalho cooperativo, né, das instituições, tanto daqui quanto da área de lá, e chegou-se a informação de que os investigados, os suspeitos até então, né, poderiam ter se hospedado em um hotel na região durante a fuga, e foi diligenciado até o local. Foram ouvidas testemunhas do local que confirmaram isso, né? Mediante a apresentação de foto dos suspeitos, essa pessoa confirmou que essa pessoa tinha realmente hospedado lá. Então, a partir daí, foi delimitada de forma mais firme a autoria, ou pelo menos o envolvimento desse casal no desaparecimento da vítima até então. Porque, como dito pelo comandante, a gente não sabia se a vítima estava morta, né? E a gente torcia, na verdade, a gente tinha fé que ela poderia estar viva. E a partir daí, essas informações concatenadas com outras informações colhidas aqui também em Caratinga, até porque ela era uma motorista de aplicativo de Caratinga, né? A gente conseguiu subsidiar um arcabouço informativo firme para pleitear à Justiça a expedição dos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária em desfavor dos dois. Pleito esse que foi atendido rapidamente, né,
analisado rapidamente pelo Ministério Público e expedido rapidamente pelo Poder Judiciário de Caratinga. Até então, a gente tinha essa informação de que o casal estava no Rio de Janeiro, inclusive estava sendo feito contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesse momento, na tentativa de localizá-los lá. Contudo, durante análise aos sistemas policiais, de registros policiais, nós tomamos conhecimento de uma possível ocorrência dessa mulher, né, essa mulher de 23 anos, teria se envolvido numa ocorrência aqui em Caratinga dias depois, né, e então nós fomos até o local checar esse endereço e, por surpresa boa nossa, ela estava nesse local. Então ela já tinha retornado do Rio. Então foram feitas diligências, questionamentos, restou confirmado a identidade do segundo envolvido, que no caso era o companheiro dela, um homem de 21 anos, e restou confirmado que ele ainda estava no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. Então a gente ainda continua intensificando os trabalhos no intuito de localizá-lo em Macaé. Até então, esses mandados que tinham sido pleiteados estavam pendentes, né, de exame por parte do Judiciário, sendo certo que logo após, no dia seguinte, foram expedidos os mandados. No caso, ontem. Os mandados foram expedidos no final da tarde de ontem. E de imediato, nós, nesse trabalho conjunto, fizemos o contato, né? A equipe da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência, já deslocou para a rua prontamente, no intuito de localizar a mulher, né, que estava em Caratinga. E, da mesma forma, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já estava tentando meios de localizar esse homem que estava em Macaé. Contudo, durante esse serviço de campo aqui em Caratinga, em que eu também participei ativamente, fomos para a rua, literalmente procurar uma agulha no palheiro, a gente estava buscando esse casal. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar se deparou com um possível veículo em que esse casal poderia estar. A partir de então foi feita uma campana, a gente aguardou essas pessoas chegarem nesse veículo, e de forma que foi procedida a abordagem, foram identificados o momento em que foi dado o cumprimento aos mandados de prisão temporária, né? Nesse momento, houve uma relutância por parte do homem, né, em prestar informação, porque um dos objetivos era cumprir o mandado de prisão. Mas podemos dizer também que um dos grandes objetivos era encontrar o cadáver da vítima, ou encontrar a vítima, que até então também a gente não sabia se ela estava morta, para a gente prestar essa resposta para a família, né? Então, a mulher, de pronto, ela se demonstrou mais acessível durante a parlamentação inicial ali, já na abordagem, tomando ciência que havia o mandado de prisão para eles. Então, ela, por vontade própria e querendo colaborar, ela deslocou juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil até a zona rural de Caratinga, fica no limite ali entre a zona rural de Piedade de Caratinga e de Caratinga, um local denominado Córrego do Laje, né? E foi quase simultaneamente, ela estava numa viatura e o homem estava em outra viatura, quase simultaneamente eles indicaram o local onde o corpo estava, né? Enfim, um alívio e uma tristeza ao mesmo tempo, pelo fato de realmente ter ocorrido uma morte, né? E pelo menos um alento para a família do encontro do cadáver. Estava num local de difícil acesso, no leito de um córrego, né? E em elevado estado de putrefação, o que condiz que, aliada a isso, né, as provas preliminares do cadáver, junto
a confissão do investigado de que ela foi morta no dia em que ela saiu de casa para fazer essa corrida de aplicativo. É isso que eu queria perguntar, doutor Sávio. A ligação entre eles chegaram a ligar para ela para fazer uma corrida de aplicativo para qual lugar? Como é que foi essa ligação entre eles, esse primeiro contato entre eles? Eles já se conheciam, tá? A vítima e o investigado, o suspeito, já se conheciam. Ela já havia feito corridas para ele dias anteriores e no próprio dia do desaparecimento. No dia do desaparecimento, que culminou na morte dela, ele havia feito uma corrida para ela horas antes. Era uma relação, tinha alguma relação de amizade ou era só prestação de serviço? Até então, só prestação de serviço. E ele Até pediu, então. Nesse dia, ele solicitou a corrida para ela para que lugar? Ele foi para Piedade de Caratinga, né? Isso. Ele alega que foi para uma casa de uns familiares que fica em Piedade de Caratinga ali. Tá, e ele fala o motivo de ter matado a motorista de aplicativo? Apesar dele ter informado em oitiva a motivação, a gente não descarta outra motivação, tá? Então vamos falar que essa motivação ainda está em aberto, até porque as investigações continuam, né? Ainda há muito a que se investigar nesse caso, podemos dizer assim. Mas em oitiva ele alega que teve um desentendimento com a vítima devido a ela se negar a realizar uma corrida para o Rio de Janeiro. Que desde o início do contato dele com ela, ele solicitava essa corrida para Macaé. E ela não tinha disponibilidade de realizar na data que ele queria, né? Contudo, como eu disse, essa informação ainda, essa motivação vai ser investigada mais a fundo agora, de posse dos elementos de informação que foram colhidos após a formalização da prisão. Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na residência deles, né, onde foram colhidos maiores elementos. E, a princípio, a gente tem 30 dias para continuar e concluir as investigações, esses 30 dias da prisão temporária, que podem ser prorrogáveis por mais 30 dias. Né? E a Polícia Civil conseguiu identificar que tipo de arma eles usaram para matar essa mulher? Ou como foi que eles fizeram para matar a motorista de aplicativo? Então, durante a oitiva, ele não informou qual teria sido o modus operandi, né, desse assassinato, podemos dizer assim. Bem como ele, bem como a companheira dele. Contudo, extraoficialmente, ele chegou a confidenciar, tanto para mim quanto para a Polícia Militar, os policiais civis, que ele utilizou de uma faca. Inclusive, extraoficialmente também, essa mulher, essa investigada, chegou a confirmar que na data de ontem ela deu falta de uma faca na cozinha dela. Preliminarmente, após o encontro do cadáver, o perito que atendeu o local, ele sugeriu que algumas das lesões encontradas no corpo da vítima teriam características pérfuro-incisas, que seriam de golpes de faca. Ele teria dado esses golpes sozinho, sem a ajuda da companheira? É a versão apresentada por ele. Certo? Delegado, qual que é a relação desse casal com Caratinga? Pelo que o senhor falou, eles estão indo, ele pelo menos indo e vindo de Macaé para cá algumas vezes. Já foi possível ver algo em relação a isso? Eles têm alguma passagem criminal? Ambos são naturais de Caratinga, né? A companheira dele alega que ele ia a Macaé para trabalhar num serviço de transporte, que aparentemente seria um transporte coletivo, onde ele levaria pessoas para outro país, para Bolívia, para Argentina, para outros estados. Ela alega isso, mas eu perguntei se ele era vinculado a alguma coisa, a alguma empresa, ela disse não saber. Ela atualmente está desempregada, já trabalhou, parece que no supermercado, e jovem aprendiz, mas atualmente estava desempregada, possui 2 filhos. Ambos não possuem antecedentes criminais, né? Ela possuía um registro de lesão corporal, uma briga com uma mulher recente. Ele possui um registro como suspeito de envolvimento no crime de roubo
mas antecedentes criminais eles não possuem. Doutor Sábio, a família chegou a falar que a vítima estaria em contato com um americano, um rapaz que voltava para os Estados Unidos, e teve também algumas informações de que ela estaria tentando ir para os Estados Unidos. A polícia sabe se houve alguma ligação, confirmação desse fato, que ela estaria tentando sair do país, e se ele seria o americano que a família falava? A vítima realmente possuía um namorado da nacionalidade americana, que reside aqui em Caratinga. Já foi feita uma entrevista preliminar com ele, dentro dessas diligências ininterruptas que nós fizemos, né? E de imediato ali, até então, foi descartado, tá, alguma motivação ou algum envolvimento dele nesse crime, né? Pelo menos preliminarmente. Quanto à possível vontade dela ir para os Estados Unidos, isso foi até ventilado durante as oitivas dos investigados, em que eles tiveram uma conversa amistosa até tudo ocorrer, até o final ocorrer, em que ela realmente falou que tinha vontade de ir para os Estados Unidos, mas que não tinha dinheiro, que teria que vender o carro. Enfim, foi ventilado isso aí. Até então, não tem ligação com a motivação. Mas, como eu disse, ainda vão ser efetuadas diversas diligências para tentar esclarecer efetivamente qual a motivação desse crime.